Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Poço de Afeto e estamos ansiosos para começar hoje com o nosso entrevistado, que é bem campeão do Poço da Draga. A gente vai chamar a vinheta. O meu convidado de hoje é um das inspirações mais incríveis que eu acho que eu acredito para o Poço da Draga. Eu vou convidar ele aqui para ele se apresentar e falar mais sobre ele. André Salles. Bom dia. Prazer, meu nome é André Salles, André Carlos Salles, na verdade, mas a galera me conhece mais pelo nome e sobrenome de André Salles. É o meu perfil de atleta também nas redes sociais. Bom, falar um pouco de mim, né? Atleta que veio da comunidade em si, desde pequeno, praticamente nasci aqui na comunidade do Poço da Draga, e através dela aprendi muitas coisas, né? Também, tanto o bom como do lado ruim também, que o lado ruim influenciou para a gente poder ir pelo lado do bom, que a comunidade é isso, né? A comunidade é um pouco de cada benefício, né? Um pouco do lado bom, um pouco do lado ruim. A gente não pode também esquecer o lado ruim, porque é o lado ruim pelo fato que a gente pode crescer na vida, porque, querendo ou não, a gente só se torna vitorioso se a gente aprender pela derrota, né? Então a derrota faz a gente se tornar uma pessoa melhor. E assim, falando um pouco de mim, pelo lado de atleta, primeiro pelo lado de estudo e vindo pelo lado de atleta, assim, sempre estudei em colégios aqui perto da comunidade, como o Virapinho. Depois do Virapinho virou São Rafael, porque o Virapinho saiu daqui, mas eu continuo no mesmo local, só mudou o nome do colégio. Depois eu fui para o Clóvis, né, quando eu cheguei ali na sexta, sétima série, meus familiares optaram para mim por Clóvis. São 3 colégios que praticamente todos da comunidade de Poço da Draga passaram, entendeu? Esses 3 incluindo um pouco também do Santo Luzia. Nunca estudei lá, mas a minha base de estudo foi desses 3 colégios, vindo do Virapim, indo para São Rafael e concluindo no ensino médio no Clóvis Bevilacqua. Onde, assim, a gente sempre sabe, como a gente juntava muito grupo na comunidade, a gente sempre sabe que sempre fomos aqueles alunos danadinhos, né, que a gente chama, assim, alunos bem quietinhos mesmo, que não era fácil os professores lidar. E hoje em dia eu posso sentir um pouco na pele, né, do que os professores passavam. Porque, assim, eu nunca tinha expressão, muito esperança, na verdade, de fazer um dia uma faculdade, até porque eu nunca tive condições. E a gente da comunidade, nossos pais lutam para viver de um salário mínimo, entendeu? Então é muito difícil viver de um salário mínimo, ainda mais no período que a gente está passando, entendeu? Então, assim, eu saí do ensino médio, passei um ano ainda sem estudar, mas procurando me dedicar ao meu esporte, e através do esporte veio a oportunidade de uma bolsa de estudo de 50% na faculdade em Ateneu para ser atleta deles e representar a universidade nos Jogos Universitários Brasileiros, mais conhecido como JUBs. Aí foi desse tempo, porque assim, desde os meus 12 anos eu sempre pratiquei a modalidade do triatlo. Na verdade, dos 12 aos 20 anos eu me dediquei apenas à modalidade do triatlo, mas dos 20 anos aos 23 anos atual, que eu tenho 23 anos, eu me dedico apenas à modalidade do atletismo, que é a parte da corrida. E assim que teve essa oportunidade da bolsa, voltando agora um pouco ao assunto dos estudos, assim que teve essa oportunidade da bolsa, eu pensei, pô, mas como é que eu vou pagar os outros 50% se eu não trabalho, se meus pais não têm condições, se minha mãe não tem condição? Pô, eu tenho que ir atrás de emprego. Isso já tinha o quê? 18 indo para 19 anos, entendeu? Garota ainda entrando na fase adulta, sem experiência nenhuma, vivida em trabalho nenhum, e dificilmente tinham o que tem hoje, muitos cursos capacitando jovens a
ir para o mercado de trabalho. Antigamente não tinha isso, dificilmente tinha que fazer um curso, e os cursos, a maioria são todos pagos, entendeu? Então também meus pais não tinham condições. Então, pelo um fato importante, eu acabei correndo atrás. E surgiu uma oportunidade de trabalhar na assessoria de triatlo, que era a área que eu tenho vivência de mais de 10 anos no esporte, e que foi através da assessoria de triatlo, a assessoria do Diogo Porto, onde ele soube, assim, que eu sou um cara de muita fé, entendeu? Então, quando surgiu a oportunidade de 50% de bolsa, eu entreguei na mão de Deus e aceitei a proposta e corri atrás na fé e esperança em Deus que ia dar certo, surgir alguma oportunidade de emprego, e acabou que dando certo. Apareceu o Diogo na minha vida, que é o dono da assessoria Diogo Porto, de triatlo, aonde ele abriu as portas para mim e falou: pô, garotão, pra cá, vamos trabalhar com a gente e tudo mais. E nesse tempo não, né? O certo é assim, pessoas que estão iniciando na universidade, eles não podem exercer a profissão até a formação. E depois de 6 semestres na faculdade que ele pode começar a estagiar. Eu não, fui um pouco contra a lei, entendeu? Aprendi muito na experiência e na prática, mas ele aceitou essa oportunidade de eu trabalhar com ele lá, pelo simples fator de eu ter uma larga experiência no triatlo, porque se eu não tivesse, ele nem aceitar um Zé Doidinho, um Zé Ninguém, que está começando na faculdade agora a trabalhar na empresa dele, mas ele sabia um pouco do meu potencial e acreditou. E foi através dele que ele chegou e me falou: pô, André, quanto é que tu vai pagar na outra faculdade dos seus 50%, já que tu ganhou só 50%? Aí eu falei assim: pô, Diogo, cara, R$450 os outros 50%, que a faculdade lá tá girando em torno de R$900. Ele: pronto, cara, pois esse vai ser o teu salário. Não vou deferir nada. E assim, pelo fato de R$450 ser um bom valor para um estagiário, porque tipo, a gente trabalha segunda, quarta e sexta e aos sábados pela manhã, no horário de 1h30. Então, querendo ou não, era um emprego bom, com valor bom que dava para me pagar minha faculdade. Então, foi uma oportunidade de ouro, porque também, querendo ou não, foi através dali que eu comecei a aparecer no mercado da educação física. E foi surgindo as oportunidades, até que chegou no meu segundo semestre e os coordenadores de esporte da faculdade chegaram e falaram assim: André, é o seguinte, na verdade não comigo, com o grupo todo, né? Galera, é o seguinte, vai ter o JUC, que é os Jogos Universitários Cearense, e eu vou traçar metas para vocês. Aqueles que atingirem pódio entre os 2 primeiros, primeiro e segundo colocado, automaticamente estarão no Brasileiro, que vai acontecer, graças a Deus, esse ano aqui em Fortaleza. Então a gente não vai ter nenhum gasto, eu quero botar o máximo possível de atletas nesse Brasileiro. E quem atingir os 2 primeiros colocados aqui na prova do Ceará, que é o JUCS, Campeonato dos Jogos Universitários Cearense, automaticamente estão no Brasileiro. Então, quem atingir os 2 primeiros e for o Brasileiro, vai ter uma aumentagem de bolsa de 70%. Só para quem já for viajar para o Brasileiro. Quem conseguir medalhar no Brasileiro, que é um pouco mais difícil, porque é o Brasil todo, todas as universidades, a gente vai tentar aumentar a bolsa entre 80% a 100%, dependendo da colocação. Aí eu botei isso em mente, eu falei assim: pô, velho, eu tenho que começar a ajudar a minha casa, tenho que começar a ter condições de ter dinheiro em casa para poder ajudar meus pais também, mas o dinheiro que está aqui é limitado à minha faculdade. Então eu vou começar a me esforçar mais ainda agora no treino, para poder me destacar nessas provas e aumentar minha porcentagem de bolsa, chegar a um certo ponto de eu não conseguir pagar nada, né? Pensei assim. Então comecei a treinar, entrou o segundo semestre, desse semestre com o outro foi bem difícil, porque eu nunca fui um cara que gostava de estudar, tive que pagar o preço, ainda estou pagando o preço ainda na faculdade, porque no ensino médio, na escola em si, a gente só queria saber de brincar, de andar e tudo mais, para um grupinho ali, aquele namoreio, tudo mais, jovem sem visão nenhuma, entendeu? A verdade é, jovem sem visão nenhuma. Mas depois que eu me formei, eu quis ter uma formação. Depois que eu terminei o ensino médio, eu quis ter uma formação. Eu queria ser alguém na vida. Porque não dá para viver de um salário mínimo, entendeu? Não dá para viver de um trabalho de servente, não dá para viver de um trabalho pequeno. Então, chega um certo ponto que foi a partir daí que surgiu essa oportunidade e teve o Cearense, o Campeonato Cearense, e eu fui o campeão nas 2 provas, de 800 e 1.500. Aí, automaticamente, tinha o Brasileiro 2 meses depois. Aí, eles aumentaram minha bolsa para 70% e falaram assim: André,
Se você atingir os 3 primeiros, você vai ficar ou com 80% no terceiro colocado, segundo lugar 90% e o primeiro lugar 95%. A gente não pode dar 100% de bolsa ainda no momento. Aí pronto, cheguei nesse certo ponto. Aí passou o segundo semestre, no terceiro semestre, começo do ano, veio o brasileiro que eu já estava classificado. E era aqui no estado. E eu passei praticamente Natal, Ano Novo, tudo treinando, sem querer saber de festa nenhuma, porque meu foco era ficar entre os 3 primeiros no brasileiro. Aí, tipo, eu tinha uma experiência muito grande no triatlo, mas eu não tinha experiência nenhuma no atletismo. Apesar de o triatlo ter a modalidade da corrida, o atletismo é totalmente diferente. Regras diferentes, prova com mais intensidade. E eu sou atleta de meio fundo. Então, imagina aí, um triatlo é uma prova de sprint, de olímpico, dura em média de 1 a 2 horas. Uma corrida de 800 metros, 1.500, dura no máximo entre 2 minutos a 4 minutos, entendeu? Então, é uma prova totalmente diferente de mudar a intensidade completa. E foi uma larga experiência que eu tive pela base do triatlo, eu comecei a atingir bons resultados no sprint. Não é à toa que no atletismo, não é à toa que no atletismo, desde quando eu entrei, eu me tornei bicampeão cearense, ganhei no ano de 2019, ganhei no ano de 2020, a prova do 800 metros e do 1.500, e nesse tempo eu competia apenas de tênis, não tinha acessório de sapatilha, porque a sapatilha sempre foi muito cara, em torno de 800 a R$ 1.000, até que quando a galera viu que eu me destaquei no cearense e no jogo universitário, o grupo de alunos compraram uma sapatilha para mim, uma sapatilha boa, da Nike, uma das melhores, pancada mesmo, e eu fui pro brasileiro com ela, comecei a treinar com ela, falei, pô, velho, que diferença faz uma sapatilha no pé de um atleta. E foi nesse ramo todo, resumindo um pouco mais, que eu cheguei no brasileiro. E quando eu cheguei no brasileiro, minha meta era só ficar entre os 3 primeiros para aumentar mais ainda a porcentagem de bolsa. E chega um certo ponto de ser muito complicado, que foi no ano de 2019, um ano difícil, entendeu? Onde eu tive que passar por inúmeras coisas de problemas familiares, mas eu tive que deixar isso tudo de lado. E chegou um certo ponto que eu cheguei no brasileiro. Cheguei lá, nunca tinha competido no brasileiro de atletismo, já tinha feito vários de triatlo, inclusive já fui campeão brasileiro de triatlo no Rio e em Santa Catarina, mas eu nunca tinha ido mesmo com o atletismo. Assim, chegou, eu fiquei, pô, cara, tanto atleta é esse, tal e tal. Aí, como Zé Ninguém, cheguei lá. Aí cheguei lá, competi a prova, a primeira prova que eu competi foi a dos 5.000 metros. Aí, 5.000 metros com bastante atleta, 40 caras na prova, somente os melhores do Brasil. Cheguei lá, batalhando, fiquei em quarto, bati na trave. Na prova do sábado, que era os 5.000. Aí, só de eu ter feito o quarto colocado, muita gente falou, pô, quem é esse cara, tal e tal. Quarto colocado no Brasil, o estado do Ceará nunca tinha representado tão bem assim. Aí teve o dia seguinte, porque esses são 2 dias de prova, um sábado e um domingo. O sábado teve 5.000, eu fiquei em quarto e eu fui pro domingo. Minha prova específica, que é os 1.500 metros. Aí eu cheguei lá e falei assim, pô, ontem foi na trave, mas hoje não pode ser. Aí eu fui pra prova, fiz o aquecimento, estava bastante focado, esqueci tudo, deixei tudo na pista. Fui lá e consegui atingir o segundo colocado, entendeu? Por um triz, assim, por menos de um segundo, chegada mesmo, eu não fui campeão da prova. E todo mundo, puxa, como é que pode? O cara chegou agora no atletismo, mas ninguém sabia da base que eu tinha do triatlo, ninguém sabia do que eu já batalhei para poder chegar lá, entendeu? E eu não queria deixar isso desperdiçando. E foi assim que eu me tornei vice-campeão brasileiro universitário e atingi a bolsa de 90%. E eu vim me mantendo, vim buscando. Aí veio o ano de 2020, foi o ano que eu estava melhor como atleta, assim, em termos de performance mesmo, mas foi um ano de pandemia. Foi onde praticamente me atrapalhou muito, tanto o lado de atleta como o lado de estudo, porque não é fácil ter esse contato aqui, ó, de estudo pela internet. Eu não tenho aquele tesão de estudar pela internet, entendeu? Não tem... É de mim, muita gente está se adaptando, mas eu juro para você, foi um ano bem difícil, né? À toa que eu diminui cadeira. Eu tinha tudo para me formar no final desse ano agora, eu não pude porque eu tive que atrasar as cadeiras, porque senão eu ia me formar burro, a verdade é essa. Porque é muito complicado, muito complicado me estudar lá. Você tá aqui, aí uma pessoa liga, você tá aqui, aí chega um menino, mesmo que você esteja no seu quarto, ou tem um ambiente aqui sozinho,
vem gente para atrapalhar e você perde o foco total dos estudos. E você sabe que a gente que mora em comunidade não é fácil. Você está no seu quarto, mas está rolando um funkzão aqui do lado, rola um forrozão do outro, e você não tem concentração nenhuma de estudo, entendeu? E você não estava podendo ir para a faculdade ir lá estudar e focar. Você não tinha um local, é muito difícil achar um local tranquilo por aqui. Você que mora na comunidade sabe. A não ser que eu vá para a praia num lugar isolado, que mesmo assim talvez não pegue nem internet direito. Então, foi bem difícil. Aí, mesmo nesse ano difícil do ano passado, de 2020, onde, assim, em termos de provas, competições, não estava tendo nenhuma, porque querendo ou não, também a gente, não, como a gente atleta não tem patrocínio aqui no Brasil, é muito complicado. Você corre atrás de patrocínio, você tem ótimos resultados de brasileiros, cearenses. Aí teve esse ano de 2020, assim, para concluir um pouco, porque até estou bem falando bem muito. Não, mas pode continuar, porque é isso, sabe, de mostrar para as pessoas a tua trajetória e as dificuldades. Pode continuar. Tá bom. Aí, querendo ou não, foi bem complicado esse ano de pandemia, entendeu? Um ano que a gente teve que renunciar a muita coisa, um ano que, querendo ou não, passei por muitas dificuldades financeiras, entendeu? Até mesmo interferindo um pouco na faculdade, no lado de atleta, porque foi o ano passado que meus pais deixaram de trabalhar, meu pai não trabalhava mais, minha mãe não trabalhava mais, meus pais viviam de bico, entendeu? E querendo um certo ponto ou não, eu acabei sendo uma base de sustento na casa, que praticamente eu era o único que estava ganhando dinheiro de alguma coisa, entendeu? Então foi um ano bem difícil, um ano que não só para mim, mas como para todo mundo que viveu dessa pandemia, como também perderam muitos familiares, graças a Deus eu não perdi nenhum, Deus cuidou, graças a Deus, mas o lado financeiro afetou para muita gente também, entendeu? Então chegou um certo ponto que foi bem difícil. Dizer que não foi difícil, não foi, mas eu sempre fui um cara de muita fé, entendeu? Eu acho que você conhece um pouco minha família, você sabe que a base da gente é a fé, entendeu? Então, tudo que eu faço, tudo que eu direciono, eu entrego na mão de Deus. Não é à toa que a gente passa por altos e baixos, a gente passa por rasteiras que a gente leva, que a gente pensa que vai cair, não vai conseguir mais se levantar, a gente está lá se levantando e tudo mais, entendeu? É um ano difícil que a gente mesmo sendo assim, procurando o lado certo, vem muitas coisas ruins, querendo que a gente entre, você sabe muito bem disso, a gente mora numa comunidade onde a gente passa por inúmeras situações de proposta, de licitações, né, para poder envolver com crime, mas graças a Deus eu nunca me envolvi com nada, nunca nem encostei no álcool, nunca nem encostei numa droga, entendeu? Oportunidades não faltaram, entendeu? Eu ia para festa com amigos, via todo mundo bebendo, mas eu não tinha sido vontade de beber. Assim, eu sempre fui um cara de muita fé, ando na igreja, isso eu assumo, sou evangélico, sou, mas também vivi muito no mundo. Fui para festas, curti com amigos, peguei mulheres, isso eu não tiro, não minto, entendeu? Eu sempre fui um cara de muita verdade, mas a vida tá aí, ela te dá uma rasteira, vai de você, se você aceita a rasteira, ou vai de você, se dá, através da rasteira você aprende mais ainda a crescer na vida. E eu fui assim, vendo minha vida, de rasteira em rasteira, a gente chega a certo ponto e o meu objetivo maior, que é chegar à minha formação e através da minha formação conseguir ter meu dinheiro, conseguir ter minha própria empresa, que eu penso ter várias coisas na minha cabeça, entendeu? E também não deixar o lado de ser atleta profissional, porque eu, graças a Deus, eu consigo conciliar bem. Mesmo com muita correria de estudo, de trabalho e tudo, eu tento deixar o meu tempo livre para treino também. Porque, querendo ou não, a base, em termos psicológico, entendeu? Para mim, é o esporte. Eu acho que um dia que eu deixar o esporte, a minha base fica... Quer dizer, eu fico sem base, a verdade é essa. Porque o esporte é onde eu esqueço tudo, o esporte é onde aquela que eu posso focar e posso trabalhar em cima dela. Então, praticamente, é muito importante o esporte na minha vida. Foi ele que me surgiu diversas oportunidades, claro, abaixo de Deus. Acima dele, ninguém tem. Então, o ano de 2020, voltando um pouco, pandemia, dificuldade, teve um isolamento aqui no Brasil, não sei se você estava por aqui ou estava por aí, muito rígido, onde a gente teve que passar de 3 a 4 meses em casa. Foi os 3 a 4 meses mais difíceis, entendeu?
da minha vida, porque passar só um instante. Eu estava aqui. Eu estava aqui no momento da pandemia, mas a gente também teve essa restrição. Pois é, foi bem difícil, porque, tipo, eu não poderia sair para treinar. Então, o fator psicológico foi bem complicado. E mesmo com a pandemia e com esse isolamento total, lockdown que a gente chama, né? Estavam surgindo umas histórias que ia ter uma competição do Norte e Nordeste, que devido a eu ter sido campeão cearense no ano de 2020, na prova do 800 e 1500, eu era o único atleta do estado a estar classificado para o brasileiro com índice. Porque para você competir o Troféu Brasil daqui do atletismo, que é a maior prova do atletismo brasileiro, para você competir você tem que ter um índice, obter um bom resultado. Não basta você só ser campeão no seu estado. Você pode ser campeão e nem se classificar para um brasileiro. Você tem que ser campeão e fazer índice de prova. Entendeu? E eu fui campeão cearense no ano de 2020, que foi ano passado, nas duas provas, 800 e 1500. E mais ou menos quando eu passei 3 meses, eu acho, sem treinar, eu engordei 6 quilos. Foi o único desde os meus 12 anos. Dos meus 12 anos para cá, no caso, ano passado, que eu tinha 22 anos, eu nunca tinha parado tanto tempo, entendeu? Sem treinar. Então, imaginei, você fica só em casa, só comendo, só assistindo, entendeu? Aí passa por diversas coisas na sua cabeça, você não está podendo trabalhar, as coisas difíceis em casa e tudo mais, entendeu? E graças a Deus também, aqui a ONG daqui, da comunidade, ajudou muitos moradores, porque assim, eu imagino que, querendo ou não, sou atleta, tenho amigos fora, tenho amigos que me ajudaram muito, e também um projeto social, que eu vou chegar nesse ponto também, que a gente trabalhava na prefeitura, ele ajudou a gente demais, porque eles não deixaram de pagar a gente, entendeu? Uhum. Imagina a gente que, ganhando dinheiro, passou dificuldade, os pessoais que viviam da feira, viviam de vender uma água, viviam de algo do tipo. Pô, eu vejo aqui que o que eu podia ajudar, eu também tentava chegar junto a alguma coisa, mesmo sem... eu sou sempre assim, eu gosto de ajudar, mas também não gosto muito de aparecer, não. Eu ajudo ali, tá fazendo uma coisa, encata e tal. Pronto, eu chego junto lá e tudo mais, e sei também os atletas da gente, da comunidade. E foi assim que chegou um certo ponto de ter passado um pouco essa fase ruim do lockdown e surgiu o calendário de provas de atletismo, onde ia ter o Norte e Nordeste em Recife, e eu tinha 2 meses para treinar, sendo que eu engordei 6 quilos. Pô, aí eu falei assim, professor, como é que a gente vai fazer para eliminar nesses 2 meses aí, esses 6 quilos e se manter em forma? Pô, foi bem difícil, mas a gente fez um planejamento, entendeu? Bem voltado à perda de peso, entendeu? Nesses primeiros meses, à toa que foi bem difícil, que eu tive que regrar bastante minha alimentação. E um mês eu consegui perder 6 quilos. E o outro mês eu tive que entrar em condições de prova, entendeu? Então, foi bem complicado, mas eu tinha o Norte e Nordeste a fazer e eu tinha o meu estado a representar no Norte e Nordeste. Aí, eu mesmo com um mês fui entrando bastante específico na prova, treinando de domingo a domingo. Às vezes eu treinava de domingo a domingo, folgava apenas o domingo em si, às vezes. Mas tem hora que era um período de treino, ou às vezes era 2 períodos de treino, intercalando com a volta ao trabalho, a foco nos estudos. E eu fui para o Norte e Nordeste. Norte e Nordeste, fui lá, fiz alguns testes uma semana antes, que me deram muita confiança, mesmo sem estar em total condições e forma como atleta. E cheguei no Norte e Nordeste. Cheguei lá, viajamos para Recife, foi uma delegação, entendeu? De 20 atletas, os melhores 20 atletas do estado. Eu estava incluso no meio, porque estava com tempo. E a gente foi para o Norte e Nordeste. E eu competi minhas 2 provas, que é 800 e 1500, que era as provas que eu me tornei especialista nessas provas de meu fundo. E eu cheguei lá, eu falei, pô, velho, a galera toda dizendo, pô, aquele cara ali é bom, marca ele ali, ele é bom. Aí eu falei, ninguém falava de mim. Eu falei, tá bom, todo mundo contando com o seu tempo, estão contando comigo, não. É bom é assim, eu gosto quando é assim mesmo. Ninguém conta comigo que ninguém me conhece. Aí eu falei, pois mancho, vamos lá, vamos pensar no atleta não, vamos pensar na sua prova, acreditar no seu potencial. Ficar só falando pros meninos isso, né?
E era uma das bases que eu dava bastante para os atletas aqui do projeto do Poço da Draga, que a gente fazia. Entendeu? Que a gente não tem que pensar no adversário, a gente tem que pensar que o maior adversário da gente é nós mesmos. Então, se eu luto contra mim e eu sou melhor do que eu mesmo, eu consigo vencer, eu consigo ter diversas vitórias muito boas. E foi mais uma história a ser contada. Eu cheguei no Norte e Nordeste, em Recife, mais uma vez, ninguém acreditava em mim, ninguém sabia quem era o André, é um menino rei do estado do Ceará, que está aqui a primeiro Norte e Nordeste, que é atletismo, onde tem inúmeros atletas do Ceará que competem vários anos e nunca chegaram a ganhar medalha nenhuma. Eu fui lá, resumindo, cheguei no 800 metros e fui vice-campeão, e cheguei no 1.500 metros com uma chegada incrível, fui campeão da prova, entendeu? Norte e Nordeste, uma prova assim que é bem puxada, bem disputada, são o Norte e Nordeste inteiro querendo mostrar serviço para poder, um mês e meio depois, ir para o Brasileiro, entendeu? E enfim, fui campeão do Norte e Nordeste e vice-campeão. Inclusive, eu tenho até um quadro, que está um pouco ali mais ali em cima, um quadro das minhas medalhas, que depois eu posso até pegar para mostrar a vocês. Eu fiz um quadro específico para essas duas provas. Essa, do Norte e Nordeste, e essa que eu vou contar mais à frente. Teve um mês e meio, entendeu? Que eu tive que me preparar agora para um brasileiro. Aí já era outros 500. Brasileiro, mas sem ser o brasileiro universitário. Porque o brasileiro universitário, você prisa apenas os universitários. Agora, o brasileiro mesmo, que a gente chama Troféu Brasil de Atletismo, são todos os atletas brasileiros que vivem do esporte. Atletas profissionais, entendeu? Porque, assim, eu me identifico mais como atleta de alto rendimento. Eu não me identifico como atleta profissional. Por quê? Porque o atleta profissional vive do esporte, entendeu? Eu não consigo ainda viver do esporte. Atletas profissionais, eles vivem, têm patrocínio, tem um clube onde esse clube mantém eles, dá moradia, dá alimentação boa, dá uma boa condição de sono, dá uma ajuda financeira muito boa. Eu conheço atletas que eu vou contar mais lá na frente, que você vai nem acreditar, entendeu? Que consegue ter resultados nem tanto expressivos, mas tem patrocínio, tem clube, tem condições financeiras de viver como um atleta no Brasil, que é uma meta muito difícil de ser atingida. E resumindo mais ainda um pouco, cheguei lá no Brasileiro, entendeu? Em São Paulo. Na verdade, foram duas provas, 2 finais de semana seguidos. Foi o único dia que praticamente eu viajei sozinho, passei 10 dias em São Paulo, entendeu? Passei 10 dias em São Paulo, que esses 10 dias em São Paulo não foi fácil, porque eu cheguei a um certo ponto que eu tive que fazer vaquinha online, entendeu? Onde, como eu não tinha patrocínio, como eu não tinha condições de me manter 10 dias em São Paulo, porque a moradia em São Paulo não é fácil. Aí tu imagina alimentação, translado de aeroporto para hotel, entendeu? Tinha que ser um hotel perto da prova, que, querendo ou não, a prova era no Ibirapuera, que é um ponto turístico em Fortaleza, em São Paulo, então tudo é bastante caro. E eu falei assim, pô, velho, como é que eu vou para essa prova? Aí eu passei, quando eu cheguei do Norte e Nordeste, aí me surgiu uma ideia de eu fazer uma vaquinha online, entendeu? Falar da minha história pra galera, para eles tentarem se tocar um pouco, entendeu? E através disso me ajudarem para essa viagem. E foi o que aconteceu. Eu fui lutando, fazendo divulgações na internet, tem muitos amigos no esporte que ajudaram bastante. Foi chegando ali, um ajudou com 100, outro ajudou com 200, a vaquinha foi surgindo. Mas no total eu tinha juntado R$2.100. Não dava nem para passagem direito. Entendeu? Aí, são um dos estados mais caros que a gente tem para viajar. Surgiu um amigo, entendeu? De uma assessoria, que ele nunca quis se identificar. Ele falou, André, eu vou te ajudar com a passagem, mas não quero que me identifique para ninguém. Uma assessoria um amigo de outra assessoria, sem ser a que eu trabalhava, entendeu? É uma assessoria da KM. Ele chegou a um certo ponto que chegou assim e falou assim, André, eu vou pagar tuas passagens. Confere aí quando é o dia que tu vai, o dia que tu volta, que eu vou comprar. Aí o cara comprou minhas passagens. Querendo ou não, ele já tirou um peso grande demais da compra das passagens, que só as passagens, eu vi lá, quando o cara me entregou as passagens, deu R$2.300 de ida e volta. Entendeu? Que era cara mesmo, ainda mais porque período de pandemia, tudo aumentou muito,
e comprou perto. Você compra com antecedência, ele consegue arranjar um preço melhor. Mas comprou perto da prova. E aí, esses 2.300, eu falei assim, pô, agora eu tenho que arranjar um planejamento com esses 2.300 para passar 10 dias em São Paulo, se mantendo com a alimentação, se mantendo com a diária. E eu fiz um planejamento. Aí esse planejamento foi bem difícil, né? À toa que no último dia que eu fiquei em São Paulo, eu falei, ó, ainda sobrou R$10. Então, foi bem complicado. Mas eu tive que pagar a diária de hotel, os 10 dias que eu passei lá, porque foi assim, o que é que foi mais gasto? Porque eu passei 10 dias não só no estado de São Paulo. Eu competi o Troféu Brasil, que foi no Parque Ibirapuera, em São Paulo, mas na segunda-feira eu já tinha que viajar para Bragança Paulista para poder competir quinta e sexta em Bragança, entendeu? Então eu também tinha que pegar um ônibus para ir para o interior. E foi uma experiência incrível na minha vida, porque primeira vez que eu viajei sozinho, primeira vez que eu tive que me virar sozinho como atleta, sempre eu viajei em grupo, e um certo ponto, entendeu, foi bem complicado, mas de tudo isso, consegui passar por mais uma batalha. Cheguei no Troféu Brasil, entendeu, fui competir a prova dos 800 e 1.500 metros, e quando eu vi, assim, vários atletas referência, melhores atletas do Brasil que a gente acompanha no Instagram, pô, chegar aqui do lado, olhar assim, pô, esse cara tá aqui do meu lado, esse outro cara que tá aqui do meu lado, os caras que são atletas do Pinheiro, do SESI, são clubes que sustentam bem um atleta. Eu falei assim, pô, velho, vai ser aqui mesmo, vamos atrás aí, vamos correr atrás, que a gente vai conseguir atingir bons resultados. Aí eu competi a prova do 800 metros, entendeu? Primeira prova, uma prova bastante veloz, atletas de ótimo potencial, e terminei lá para 23º, mais ou menos, na minha primeira participação no Troféu Brasil, de mais de 100 atletas. Foi um resultado bom? Foi, mas ainda não foi o que eu almejava, entendeu? Aí eu fui para o domingo, competi a prova dos 1.500 metros, consegui bater um tempo melhor do que eu tinha antes, que era de 3,58, eu fiz 3,57, baixar um segundo numa prova dessa é bem difícil, e terminei o Troféu Brasil em 11º. Assim, 11º para um Troféu Brasil é um resultado muito bom para quem é de um estado do Ceará, que foi com dificuldade que foi por ninguém acreditar que dava certo ir, e deixou atletas, assim, 12º, 13º, que vivia do esporte. Como eu te falei, eu não me considero um atleta profissional, eu me considero um atleta de alto rendimento que dá bons resultados, entendeu? Porque se eu fosse um atleta que vivia do esporte, aí eu poderia me cobrar. Não é à toa que eu nunca fui me cobrar resultado, porque eu sei das minhas condições de treino, minhas condições financeiras, mas eu acredito muito na minha capacidade física. Então, a minha prova-alvo que a gente combinou com o treinador, era o Brasileiro Sub-23, entendeu? Que era na semana seguinte. Essa do Troféu Brasil, eu sabia que o adulto, todos os atletas melhores do Brasil, seria bem difícil eu chegar a um certo ponto de pegar um top 5 ou um top 10. Eu ainda quase cheguei no top 10. Porque são atletas assim que vivem do esporte há anos, entendeu? E vivem o treino, descanso, come, dorme de novo, treina de novo. Eu não. Minha rotina, se eu te contar minha rotina, imaginei todo dia acordando 4h30 da manhã, trabalha de 5h30 às 7, sai 7 horas, vai 7h30, vai em casa, merenda, vai para faculdade de 8 às 11, chega em casa 11 horas, meio dia almoça, aí meio dia almoçava, descansava um pouquinho, 2 horas já tinha que estar no projeto, aí o projeto social era de 2h30 às 6, 6 horas. André, explica um pouco sobre o projeto para a gente. Pronto, vamos lá. Aí teve isso, né? Vou falar um pouco do projeto. Só que eu concluí logo aqui, aí eu fui pro projeto. Aí eu fui na semana seguinte pro Brasileiro, entendeu? Vou resumir bem muito. Fui pro Brasileiro na semana seguinte e cheguei lá no Sub-23, competi a prova dos 1.500 metros e fui segundo colocado. Assim, pro Brasileiro Sub-23, aqui no estado do Ceará só tinha um atleta que conseguiu ser vice-campeão brasileiro, entendeu? Nunca ninguém foi campeão. E eu fui chegada, entendeu? Eu não sei se eu consigo colocar um vídeo aqui, mas eu fiz chegada com um atleta, entendeu? Onde eu fui segundo colocado lá no Troféu Brasil. Eu não sei se eu consigo puxar um vídeo aqui, acho que eu consigo. Não, mas não sei mexer. Como a gente vai editar, pode passar o vídeo pra gente e aí a gente coloca para passar. A gente dá Não dá para mexer, não. Tranquilo. Aí, pronto, aí eu fui vice-campeão brasileiro lá
foi um resultado muito bom, né? Então eu cheguei aqui no estado com ninguém, eu não era mais nem um Zé Doidinho, né? A galera já me conhecia porque eu já tinha sido vice-campeão. Era o André Salles, que voltando um foi a pouco pro projeto. comunidade do Passo da Draga, né? Aí, voltando um pouco para o projeto social, assim, o projeto social, ele surgiu, certo, de uma oportunidade de a gente poder abrir um projeto de triatlo aqui através de um projeto Atleta Cidadão, que é um projeto bancado pela prefeitura, entendeu, daqui de Fortaleza. E a dona Fátima, que é a presidente da Federação de Estado do Ceará, também presidente do Atleta Cidadão ano passado, não sei como é que tá esse ano ainda. Ela chegou, pô, vamos abrir um projeto lá na comunidade de vocês, tudo mais, tal e tal, aí vamos. Aí surgiu a oportunidade do triatlo, juntamente com o futsal. Porque, na verdade, a nossa modalidade é mais o triatlo em si, a experiência que a gente tem. Mas surgiu a oportunidade de abrir o futsal porque, assim, o projeto social, ele limita não, ele dá uma meta de você trabalhar sempre com a média de 60 crianças. E se a gente fosse trabalhar só com o triatlo, a gente não daria essa média, entendeu? Porque o triatlo tem muitas mães que têm receio por causa do mar, entendeu? O perigo que tem isso. Então, as mães têm um pouco de receio. Já o futsal, não. O futsal é um padrão, um país de futebol. Todo mundo gosta de jogar bola. Até aqueles que não gostam ou que não sabem jogar, vão lá jogar. Então, a gente limitou. A gente botou de 2h30 às 4 o projeto do triatlo. Tinha um intervalo de meia hora para lanche da gente. E de 4h30 às 18h15 o futsal. Aí foi onde casou o horário. Casou as coisas direitinho. E casou também o público-alvo, que era passar de 60 alunos. A gente conseguiu trabalhar numa média no triatlo e no futsal com 60 alunos, entendeu? Então chegou um certo ponto que a gente iniciou o projeto na comunidade. E assim, trabalhar com crianças. Imagina aí, você pegar 30 crianças de 7 anos, mais ou menos, não, 8. 7 tinha alguns de 7, mas a média do projeto é de 8 a 29 anos. Mas o público maior que a gente tinha era de 8 a 14 anos. Aí tu imagina aí, a gente pegar um público de 8 a 14 anos, onde dava em média de 30 a 35 alunos, dentro do mar. E o mar da comunidade, você sabe que é entre as duas Pontes Velhas, é um mar bastante mexido. E muita gente não sabia nadar, tinha medo, tipo, tem um sobrinho meu que ele não entrava nem no mar. Então a gente teve que trabalhar toda a nossa experiência que a gente tem no triatlo, não é qualquer professor que pegaria um projeto desse. Não, e eu acho que ser da própria comunidade de saber como é o mar, né? De entender como é o mar, de saber, de incentivar a pessoa daquela maneira que você já passou, né? Você foi criada ali, então você já sabe como é e você pode passar a segurança para a pessoa de que não, ele já é daqui, ele já nadou nesse mar, ele é campeão desse mar e está me incentivando. Então, a confiança também disso. Com certeza. E nem à toa que a gente, né, qualquer professor que pegava, porque, tipo assim, a gente sabe todas as mães que tem a ponte, né? Porque, tipo, a gente sabe que se a gente nadasse um pouco próximo dela, a amarela vai para debaixo dela. A gente sabe que tem um certo ponto que tem alguns buracos específicos, que se você entrar lá, querendo ou não, é ruim de sair. Então, tudo isso a gente tinha um conhecimento, como você bem frisou, a gente tinha um conhecimento do mar. Então, mas mesmo a gente tendo conhecimento, não é fácil. Porque criança cega muito a pessoa, entendeu? E a gente teve uma ideia de trabalhar com 2 grupos, entendeu? Tipo, vamos supor que tem 40 alunos, a gente dividiu de 8 a 10 anos um grupo e de 10 a 14 anos outro grupo. E a gente dividia ainda assim um grupo de 10 a 14 anos, aqueles que já nadavam, entendeu? Uhum. E não é fácil. Você trabalhar no triatlo, no mar, não é fácil. Porque o certo é você ter uma base, entendeu? Você ter uma base na piscina. Porque a piscina lá, ela vai te ensinar a técnica, lá ela vai te ensinar o movimento correto do braço. E no mar não tem como trabalhar técnica no mar. No mar eles teriam que aprender certo ponto na marra, entendeu? E com alguns toques e orientações que a gente possa dar. Entendeu? Tu acha que como tu como atleta, isso te ajudou bastante, tu vir desse lugar? Não, com certeza, até porque, tipo assim,
ajudou principalmente pelo fato de a gente ter uma base. Porque eu vim do projeto social. Eu vim do projeto social através do professor Márcio, que era um projeto que tinha que chamava Atitude Atleta. Hoje em dia ele ainda leva esse projeto na fé ainda, por conta própria. Mas eu passei, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, no projeto. Então, minha base toda foi treino de areia e corrida no mar. A gente só tinha essas duas opções. A gente não tinha bike, porque bike era muito cara, bike própria para isso. Entendeu? Exatamente. Uma base de uma bike mais simples, de alumínio, é 3.000, R$ 3.500. A chegar a um certo ponto de ter bike aí, agora, hoje em dia, de 45 mil, 50 mil. Olha lá se não tiver bike mais cara. Então, a gente chegava a um certo ponto, entendeu? De não ter nem bike, a gente competia com bike de ferro mesmo também naquele tempo. E mesmo assim, conseguia atingir bons resultados. Com atletas que tinham bike assim top, entendeu? E ainda assim, pela raça que a gente tinha de vir de uma comunidade, de não importar com isso, importar apenas de dar o máximo, a gente conseguia ser campeão de várias provas no estado e fora também. Então, Exatamente. minha base todo dia foi de um projeto social, entendeu? Foi um projeto social que me fez crescer também um pouco, entendeu? O professor Mar sempre foi um cara que treinava a gente na parte de treinabilidade, mas também a parte mental. Hoje em dia, um treinador ele faz um papel muito importante em ser também um psicólogo do esporte, entendeu? Porque um treinador... E é necessário, né? A psicologia para o atleta é bem necessário. Não só para o atleta, mas para todo mundo. Mas na referência da comunidade, de você como formador de novos atletas, você vê essa necessidade na comunidade de ter ajuda psicológica? Com certeza. Ainda mais pelo fator que no esporte em si, às vezes, você está capacitado fisicamente, mas mentalmente está muito fraco. Entendeu? A parte mental, ela é a chave, entendeu? Ela é a chave da importância de você se destacar. Porque às vezes, até mesmo o meu corpo não está tão preparado, prova disso é isso que eu acabei de contar. Tem várias provas que se eu pensasse no meu físico, quem é um atleta que se prepara 2 meses para a prova de Norte e Nordeste e 3 meses para a prova de Brasileiro e está bem fisicamente? Não tem condição. Um atleta tem que ter no mínimo 1 ano de base, entendeu? Para poder chegar numa prova-alvo. No mínimo. Então, eu acredito que eu estava muito mais forte mental, entendeu? Assim, porque eu sempre fui um cara muito cabeça, sempre fui um cara muito focado. Então, sempre também acreditei bastante na parte de Deus, então ele me ajudava muito nessa parte mental. Então, a parte mental, ela é essencial. Porque tem muitos atletas que são atletas bons, mas não tem aqui, ó, cabeça. Entendeu? Então, a parte psicológica do esporte, ela interfere sim no alto rendimento do atleta. Porque você pode ser um melhor atleta. Tem gente que é assim, um leão de treino, que a gente chama. Conheci vários atletas que davam em mim assim, de 10-0 em treino, mal chegar na prova, não ganhavam de mim. Por quê? Porque tá bem fisicamente, mas tá mal mentalmente. Chega um certo ponto numa prova, ficar tão nervoso de um jeito, ficar assim pensando, dá dor na barriga, dá isso, dá aquilo e por aí vai. Mas assim, o projeto social, ele é importante na fase atlética, sim, mas também na parte de fazer o atleta, fazer o aluno virar um cidadão de bem, entendeu? Ver através disso uma oportunidade, entendeu? Que a gente possa direcionar eles, se não conseguir ao caminho do esporte, mas ao caminho de uma vida correta, de viver de um trabalho, de viver de uma formação, porque eu poderia até hoje estar querendo viver do esporte e esquecer estudo, mas não, eu optei logo desde novo para, se não der certo no esporte, dar certo na vida, na parte de trabalho, de luta, porque não é fácil você criar uma formação, ter uma formação, e depois que se formar, é aí que vem mais luta ainda. Então, chega um certo ponto que a gente tem que lidar bem com isso. E um projeto social, para mim, ele é uma base importante, entendeu? Para a vida, porque ele vai te ensinar, ele vai te dar oportunidade, ele vai te dar uma direção, coisa que na comunidade dificilmente a gente tem, entendeu? Porque eu lembro que quando o professor Márcio saiu daqui, da comunidade, tirou a atitude de atleta daqui, muitos amigos meus se perderam, entendeu? Inclusive, 2 mortos, amigos que o Marcos Novinho, não sei se você chegou a conhecer, eu acho que sim, que também é um pouco da sua infância. São caras que viveram comigo ali,
viajaram comigo para provas de triatlo e tudo mais, hoje em dia não estão mais com a gente, entendeu? O Sávio também, acho que mora em frente à sua casa, um cara que sempre foi muito bom no esporte também, viajou muito comigo também, tinha uma experiência, tinha uma habilidade muito grande no futebol, poderia ter se Tinha um destacado no futebol. potencial para ser um atleta e pela falta de assistência escolheu outros caminhos. Exatamente, acabou indo para o caminho errado. E ele, mas esses dois, a gente também tem inúmeras pessoas assim, entendeu? É verdade. Então, para mim, eu acho que toda comunidade devia ter um projeto social e devia ter profissionais capacitados, entendeu? Um psicólogo, um assistente social, ou algo do tipo que pudesse. Que pudesse ter esse aparar, né, que a gente fala, de dar uma assistência aos atletas, aos alunos, não somente eles, aos pais também, porque, querendo, se você dá uma base boa para os seus pais, os filhos se espelham nos pais. Não é à toa que, se eu sou o que eu sou hoje, é porque eu me baseei todo pela minha família. Era isso que eu ia te perguntar, André. Quem são teus maiores incentivadores, assim, da tua vida? Com certeza os meus pais, né? O meu pai e minha mãe são duas pessoas que para mim são essenciais, entendeu? Abaixo de Deus, né, como meu pai sempre fala, a maior herança que ele deixa para mim, um dia que ele for dessa terra, não é dinheiro, não é bens, não é nada, é Deus, entendeu? É a fé, entendeu? É a esperança que, mesmo que esteja dando muita coisa errada, vai dar certo. Então, a minha inspiração maior são os meus pais, entendeu? Porque eles foram que, na hora da dificuldade, chegaram em mim e conversaram, praticamente foram os únicos, entendeu? Na hora de chegar a um certo ponto de tomar uma decisão, eu sempre consulto eles, entendeu? Então, a minha base toda, eu acho que o que fez a gente tomar as decisões corretas na minha vida foi por causa dos meus pais. Claro, sempre falando abaixo de Deus. Mas eu creio que muitos dessas pessoas que se perdem também é porque não tem essa base. Porque, tipo, não tem um pai e uma mãe que chegam a um certo ponto de conversar, não tem um pai e uma mãe que chegam a orientar. Mas a maioria das vezes é o sistema que chega para a gente e diz, você não é capacitado para isso, porque tenho certeza que se a gente tivesse dito, como você acabou de dizer, a ajuda psicológica, a oportunidade que você teve uma oportunidade única, cada 1000 pessoas que é de chegar uma pessoa boa e te oferecer um trabalho. E você ter capacitado para isso. Mas, mesmo que você não tivesse, a gente não tem todo esse leque de oportunidade que as outras pessoas têm. Então, eles escolhem o caminho que é mais fácil, que é mais viável, entendeu? E é o que? E do convívio da gente. Só que, às vezes, a pessoa vai por esse caminho por isso, e outras vezes é o sistema que não apara a gente. A gente estuda, a gente trabalha, a gente tenta ser um atleta, como o Sábio, por exemplo, tentou ser um atleta e não prosseguiu pelo simples fato do sistema negar a gente tudo que a gente é nosso de direito. Porque eu tenho certeza que outras pessoas da parte mais elitista têm esse benefício de eu vou ser um atleta e ter dinheiro e condições para sustentar e viver só do atletismo, como você falou. Mas como a gente vem de uma comunidade que não tem nem saneamento básico, é quase impossível ser e se tornar uma pessoa como você, sabe? E isso não tem, eu acho que não tem dinheiro, não tem, o que você está falando, valores dos pais, mas que o sistema também ajude a gente a ser mais forte, a ser mais a parar pelo menos de bater na gente. O sistema ele soca muita gente para que a gente fique no nosso lugar.
E se a gente não se reinventar toda hora, se a gente não subir a cabeça, se a gente não tiver essas conversas, se a gente não tiver o incentivo dos pais, da comunidade, a vaquinha que você fez, as pessoas de fora saber quem nós somos, que somos pessoas boas, porque você poderia ter feito a vaquinha e Deus me livre não ter dado certo. As pessoas poderiam te ver e te julgar e te dizer, olha, apenas uma pessoa da comunidade que está pedindo dinheiro. Isso aqui é normal, porque todos eles fazem isso. E não é. A gente tem que fazer isso, mas porque o sistema nega a gente a ajuda que a gente tem direito. Falou tudo. E é como a gente fala, né? Para sair um atleta como eu, como um Flavinho aqui, como meu irmão, a chance assim, de 100% é de 5% dar certo. Entendeu? Justamente como você falou, o sistema. O sistema ele é voltado todo para os pessoas de classe média alta, entendeu? Então, é mais fácil um rico se tornar mais rico do que um pobre viver de classe média, entendeu? Por quê? Porque eles não dão oportunidade. Para eles, é como se a gente fosse, entendeu? A pessoa que, se melhorar um pouquinho ali, para eles está bom, entendeu? É como se fosse mais ou menos isso. E eu creio que nessa parte de o sistema poder ajudar, não sei, a parte dos governadores, dos pessoais que tenham mais influência com o Estado, eu creio que o que falta é um que está tendo um pouquinho agora que dá para melhorar. Cursos capacitados para pessoas terem oportunidade de aprender, entendeu? E através desse aprendizado deles, entendeu? Poder interferir em eles terem alguma vontade com alguma outra formação, e não só através do esporte, através dessas outras áreas também. Como você bem frisou, não tem esse leque de oportunidades. É muito mais fácil pessoa errada, um traficante chegar e falar assim, ó, vai ganhar X de dinheiro se tu fizer isso aqui para mim, dessa forma aqui, de forma aqui, e ele faz e dá certo, ele vê o dinheiro. E ele faz o quê? Deslumbrar. Ele, pô, tô ganhando um dinheiro bom agora, vai dar para comprar minha moto, vai dar para mim comprar o meu carro, vai dar para mim ter isso, aquilo, outro. Coisa que eu venho pelejando há anos e não consegui comprar ainda, mas lá na frente eu vou lutar, lá na frente eu vou conseguir melhorar. Lá na frente eu vou conseguir ter o meu transporte, ter isso, tudo outro. Mas até chegar lá, a gente tem que lutar muito. Coisas que eles conseguem em 1 mês, 2 meses, crescendo o dinheiro através do crime, ter uma oportunidade, entendeu? De ter sua moto dos sonhos, seu celular dos sonhos, seu dinheiro, querendo ou não, que mesmo que seja um dinheiro sujo, para ajudar a sua casa, entendeu? Então, qual é a pessoa de mente fraca que vai querer trabalhar anos e anos para ter uma coisa, sendo que ele pode trabalhar 3 meses e ganhar isso tudo? Entendeu? Então, como você falou, o sistema para quem mora em comunidade é muito difícil. É muito Por isso que você é campeão 2 vezes, tá? Você é campeão 2 vezes. Campeão do sistema, porque você quebrou ele, você saiu de uma comunidade para um brasileiro e venceu, e você é um campeão atleta. Os dois. Uma mensagem que você daria para os jovens da comunidade, do seu bairro, de onde você queira falar para essas pessoas, para que a gente deixe aqui a nossa mensagem, a nossa contribuição. Bom, é o que eu falei já uma vez para a galera do projeto, entendeu? Assim, eu gostava muito de reunir eles, o projeto está parado já há um tempo, né? Aí, por inúmeras coisas, que a prefeitura está dizendo que se tem que dedicar apenas à saúde e esquecer um pouco os projetos. E desde o começo do ano a gente está sem os projetos sociais, que já é bastante difícil, porque a gente é constantemente bombardeado na própria comunidade, o porquê o projeto não voltou ainda, entendeu? E ficou difícil até mesmo de a gente fazer nosso papel sozinho, porque eles tomaram todo tipo de material, a gente não tem nada. Então, a gente teve que prestar conta de todos os materiais que eles deram para eles. E foi bem difícil. Mas, assim, uma mensagem que eu posso deixar para eles é que acreditar, entendeu? Persistir e perseverar, que uma hora dá certo. Porque não é fácil, você viver o certo pelo certo não é fácil. Vai ter hora que você vai cair, mas você vai ter que ter força para levantar. Nem sempre. E praticamente eu acho que é quase impossível. Tu só tá na bonança, você tem que estar ali lutando. Quando você pensa que você vai chegar, você leva uma rasteira e cai lá para baixo de novo para tentar subir todos os degraus. Então, o foco maior é não desistir,
é ter persistência, ter fé, se basear na fé, que para mim também a fé é que move montanhas, e é o que eu sempre falo para eles. Oportunidade fácil, ele vai ter, mas essa facilidade que ele está vendo agora, lá na frente, ele vai ver que é bastante dificultoso. E isso eles têm espelhos, tanto do lado certo, como é o lado da gente, como do lado errado, que é amigos que se foram, amigos que hoje em dia estão foragidos, amigos hoje em dia que estão vivendo sem paz nenhuma. Entendeu? Então, uma mensagem que eu posso deixar é essa, uma mensagem de esperança, né? É que eles se dediquem ao projeto, eles se dediquem ao lado certo da vida, porque mesmo com muitas lutas, lá na frente ele vai ser reconhecido, lá na frente ele vai poder dar orgulho aos seus pais, entendeu? E lá na frente eles vão ver que, mesmo que eles tenham batalhado muito para chegar lá, quando eles chegarem, eles vão ver que valeu a pena, entendeu? É o que eu sempre penso. Eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Quando eu chegar, eu quero chegar mais longe ainda onde eu pensei em chegar. Então a gente tem que pensar sempre lá na frente. E nunca pensar em chegar no canto e estabilizar. A gente sempre tem que pensar em chegar no canto e pensar através desse canto onde eu posso crescer mais. Então, a mensagem maior que eu posso deixar para eles é essa. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem que lutar até conseguir, e se não conseguir, lutar de novo para chegar a um certo ponto, de um dia chegar longe, de um dia conseguir, e de um dia almejar o que ele pensa em ter algum dia na vida. E eu estou até hoje batalhando, não vou deixar de batalhar. Então, a esperança, a palavra que eu posso dar para eles é essa, é de lutar, de ter garra, de ter determinação e de persistir no que ele quer. Muito obrigada, André. Muito obrigada mesmo.